Bom, falaremos aqui hoje de um assunto que é se o Espírito Santo age da mesma forma ou de igual de pessoa para pessoa. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo, claro, têm o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não age da mesma forma em todos. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que tenha recebido de Deus uma unção, consegue estar mais em conexão com Deus, com a vida espiritual, do que uma pessoa que não tenha sido ungida. Uma coisa é a pessoa ter o Espírito Santo, outra coisa é a pessoa receber uma unção. Unção quer dizer capacitação. A unção é um espírito que capacita. Por isso que há diferença entre uma pessoa que é membro de uma igreja que tem o Espírito Santo e a diferença entre um pastor que, além de ter o Espírito Santo, recebeu a unção para poder pregar o Evangelho. E como há diferença entre a unção de pastores para pastores. Por quê? Porque a unção, ele vem de conforme a capacidade e o trabalho que é dado a esse pastor ou a essa pessoa para realizar algo para Deus com eficácia, com poder. A unção, ele não desce por descer, ele desce por um objetivo, por uma causa, por um propósito. Por quê? Porque nós estamos lidando-nos com espíritos, contra o mal, contra o diabo. A luta é contra Lúcifer, contra o inferno, contra todos os demônios. Então, quem se encontra à frente de um trabalho é necessário que ele seja revestido. Mas nós não podemos esquecer que a unção é dada pelo Senhor Jesus. Ela não é dada pelo homem. Como às vezes as igrejas ungem tal pessoa por uma posição, mas o Senhor Jesus não deu a unção a esse pastor. E ao assistirmos, não é, a pregação, podemos sentir que há diferença de unção de pastor para pastor, como a unção de bispos para bispos. Então quer dizer, o que esses pastores e esses bispos receberam, além do Espírito Santo, que todos receberam? A diferença está na unção, na capacitação, no revestimento que lhe foi dado pelo Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus pode ungir a quem Ele quer para algum trabalho que Ele tem para esse servo seu. Jamais poder ser dado por um homem, porque um homem não pode ungir ninguém com o Espírito. E a unção é um Espírito que vem do alto. E se esse homem que foi ungido não fizer o que tem que ser feito, porque o Espírito vai lhe capacitar, então esse Espírito volta para Deus, porque ele não foi capaz de cumprir o seu trabalho. E continua só com o Espírito Santo. Por isso é que muitos começam a fazer um trabalho e não conseguem terminar. Por quê? Porque no meio do caminho, por algum motivo que só Deus sabe, não é? Ou porque pecou, então a unção subiu, mas fica só o Espírito Santo. Isso também é uma outra explicação para muita gente que tem o Espírito Santo e caiu em pecado e o Espírito Santo não saiu. E a pessoa acha que ela é mais a bem-aventurada do que as outras. Não, simplesmente é porque ainda ela tem créditos com Deus. Mas se continuar no pecado, o Espírito Santo vai sair, é lógico. Mas aí você pergunta, então, podemos rever o Espírito Santo? Sim, qualquer pessoa, enquanto estiver viva, o Espírito Santo sempre vai querer voltar, sempre. A não ser que a pessoa não queira. Ele de volta. Podemos ver que o diabo
ainda que a pessoa viva, seja batizada com o Espírito Santo, nunca desiste daquela alma. Por que o Espírito Santo há de desistir de alguém? Supostamente, entre aspas, o mundo fala dos caídos. Na verdade, não existe um homem caído. Só é caído quando ele morrer. Ele não estiver nesse planeta. Caído são os demônios. Eles são os caídos. Eles foram expulsos do céu. Mas o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não é? Ela pode, na sua caminhada, perdê-lo, se pecar. Mas também pode revê-lo. Só depende da pessoa. Está determinada em querer receber de novo o Espírito Santo e se arrepender. Na verdade, o segredo da volta do Espírito Santo é o arrependimento. É o abandono do pecado. É o abandono das coisas erradas. E insistir e perseverar. E ao perseverar, o Espírito Santo vê e volta para a pessoa. Mas a pessoa tem que buscar o arrependimento, porque sem o arrependimento, o Espírito Santo não entra. E o diabo luta para que a pessoa não se arrependa. Qualquer pessoa tenha, digamos, entre aspas, porque não existe o verdadeiro perder do Espírito Santo. Ele sai, ele fica à espera da pessoa o buscar de novo, se arrepender, para voltar novamente. E o diabo luta para que a pessoa não se arrependa, esteja no pecado. Porque ele sabe, se a pessoa perseverar, a pessoa o Espírito Santo vai dar o arrependimento. Porque o arrependimento, esse dom do arrependimento, pertence a Deus. E ao ver o Espírito Santo, a pessoa perseverar em buscar, em querer agradar, então ele volta. Ele volta, porque Deus tem compaixão, porque sabe que somos humanos e falhos. E na caminhada, quem não falha? Muitos pensam, porque perderam, entre aspas, o Espírito Santo, que ele nunca mais irá voltar. Isso é a maior mentira de Satanás. Pode ter certeza absoluta. Isso é um engano de Satanás. É o primeiro engano de Satanás, que a pessoa não merece. Saí, perdi, vivi no pecado e agora ele não volta mais. Ele volta. Abandona as suas más obras, os seus pecados, os seus erros e busca o arrependimento. Aí você diz, mas eu não consigo me arrepender. É questão de perseverança. O Espírito Santo te dará o arrependimento. E assim que você se arrepender, ele automaticamente entra. Pode haver diferença de estado de umas pessoas para outras. Isso varia. Mas ele sempre voltará, porque ele fica à espera. Não é porque você agora disse, eu já caí, estou no pecado, estou nos meus erros, não é? E vou fazer o que quero, vou-me afundar. Não, não é assim. Não se esqueças que há consequências. O Espírito Santo sempre fica à espera que você volte. Mas se você insiste no erro, ainda você venha se arrepender e ele volte, você vai colher as consequências dos seus erros, aonde você se afundou. Então, tenha atenção. Não pense porque, eu estou caído agora, vou fazer o que eu quero. Não. Há consequências. Ele não desistiu de você. Você pagará o preço pela sua teimosia. Mas não se esqueça, é na perseverança que há o retorno do Espírito Santo. Porque enquanto você viver, a cada dia o Senhor Jesus dá a oportunidade de você vir a ser salvo. Não se esqueça disso. Não vá na conversa de ninguém que não há mais salvação para aqueles que um dia foram iluminados. Não, há salvação, porque há provas de muita gente que perdeu e recebeu de novo o Espírito Santo. Que Deus o abençoe e que esse vídeo, essa explicação, possa abrir os seus olhos
E uma outra coisa ainda muito mais importante, da busca do retorno do Espírito Santo, você não pode esquecer que o espírito do engano, com certeza, vai tentar te enganar. Então, o que eu devo fazer para vencer o espírito do engano? Em questão a essa fase, porque você está buscando o Espírito Santo, claro que ele vai buscar a oportunidade, que ele é um oportunista, o que você vai fazer? Você não vai se deixar se emocionar pelas músicas evangélicas. Pouco você vai louvar a Deus com hinos, mas só com orações. Outra coisa é também que o diabo, ele usa muitas emoções. E é nas músicas que o enganador, ele consegue enganar o seu coração. Porque o próprio coração humano já é enganador. Então, pelas emoções, a pessoa fica a pensar que recebeu o Espírito Santo e não recebeu. Mas recebeu o espírito do engano. E também não deve jamais procurar falar na língua dos anjos. Porque é outro caso que o diabo vai te enganar. Então essas duas coisas, não se emocionar e nem falar na língua dos anjos. Porque ao receber o Espírito Santo, você não precisa falar na língua dos anjos para você saber que tem o Espírito Santo. Quando você o receber, se você já o teve, você vai reconhecê-lo. Não é? Porque as palavras do Senhor Jesus diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. E quem é esse rio de águas vivas? É o Espírito Santo. É algo que jamais o espírito do engano conseguirá imitar. A paz profunda que o Senhor Jesus nos dá. E esse rio de água viva, ele não consegue imitar. Ele tenta se assimilar. Mas se você recebeu o espírito do engano, sua vida não vai mudar. Porque o espírito do engano é um demônio. Ele não quer que você mude a sua vida. Mas quando o Espírito Santo retornar, ele começa aos poucos a mudar tudo. E você vai sentir no seu interior a paz e o fluir. Ainda que em casos você não esteja totalmente liberto, mas você se arrependeu, ele entra. Ninguém pode dizer que não, porque isso acontece. Porque o Espírito Santo, quando ele vem direto ao coração. Ele entra direto no coração. Não importa se o diabo está no seu braço, na sua perna, em algum órgão seu. Mas se no seu coração você se arrependeu, ele entra. E o resto você vai vencer com os dias. Até você se restabelecer e você ver que o Espírito Santo fluirá mais e mais. Mas tudo isso é uma perseverança sua.